diferença, discrepância é muito grande, assim, no estilo de jogo, na vibração dos atletas. Por exemplo, ontem eu gostei demais da intensidade do Flamengo, sobretudo no primeiro tempo. Foi um time extremamente intenso, pra cima, marcando sob pressão. Com o Tite não estava sendo dessa maneira. E aí, veja, isso aí, Vene, já não é uma questão de, e a preparação física. Não. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Flamengo Informe. E agora vamos acompanhar as últimas novidades sobre o Mengão e o que o Vene Casagrande também falou sobre essa grande vitória do Flamengo, jogando em casa ali no Maracanã, que apesar da torcida não comparecer em peso, né, fez uma boa partida do Flamengo na estreia do Felipe Luiz. Confesso que eu esperava bem mais, ainda não sei os motivos do Maracanã não está lotado. Não sei se os ingressos estavam caríssimos, que às vezes o Flamengo também exagera no preço dos ingressos e, consequentemente, o time não vinha bem com o técnico Tite, mas não consegui entender. Se alguém souber, deixa aqui nos comentários o porquê o Maracanã não estava lotado na noite de ontem. O que a gente viu foi uma grande atuação do Flamengo, né, conseguindo dominar o Corinthians pelo menos do começo até os 30 minutos ali do segundo tempo. É bem interessante parar para pensar como o Flamengo evoluiu na temporada, né, após a chegada ali do Felipe Luiz. É uma mudança completamente diferente daquilo que vinha acontecendo com o técnico Tite. Muitos torcedores ficaram animados e assim a gente vai aguardando para ver se esse Flamengo consegue evoluir ainda mais na temporada. O Vene trouxe informações, analisou o jogo e é isso que vamos acompanhar a partir de agora. O link do programa SBT Esportes Rio estará aqui na descrição para que vocês possam acompanhá-los na íntegra. Duas perguntas pra você. A primeira é... Vamos lá. Por que você acha, ô Vene Casagrande, que o Flamengo mudou tanto em 3 dias sob o comando do Felipe Luiz? E já junto dessa pergunta, responde essa primeiro, que depois eu quero saber quais são essas mudanças que você identificou. Primeiro, por que você acha que mudou tanto? Vamos lá, Fernandinha. Eu não tenho opinião, embora muita gente esteja dizendo isso, que os jogadores queriam derrubar o técnico Tite. Eu não vejo dessa maneira, muito pelo contrário. O Tite não tinha o menor problema com o elenco, com nenhum jogador, a não ser com o Gabigol, que a gente sabe muito bem que os dois não se bicavam muito, era uma relação extremamente profissional. Mas os jogadores não estavam querendo derrubar o Tite. O que eu penso, na minha visão, é que a energia do Tite, da comissão técnica, que estava uma energia baixa, a gente podia observar isso nas entrevistas coletivas, já estava passando para os jogadores. Para mim tem uma imagem emblemática que mostra muito bem isso que eu estou querendo dizer. Quando o Gerson fez o gol da vitória, um gol extremamente importante em cima do Atlético Paranaense nos minutos finais, no último jogo do técnico Tite, e a forma como o Gerson comemorou, nem parecia um gol importante, sem parecia vibração, um gol qualquer, né? Sem vibração, e isso não é uma crítica ao Gerson. Eu acho, repito, eu acho que os jogadores do Flamengo já estavam sugando aquela energia do Tite. Era o retrato do ambiente. Perfeito. O que a comissão técnica estava fazendo, os jogadores também estavam fazendo. Então, a energia já estava passando para os atletas. É como se fosse uma empresa. Os funcionários enxergam um chefe cabisbaixo, com energia baixa, desanimado. Não é o nosso caso aqui. Graças a Deus, porque o nosso Big Boys não é desse jeito. Tanto é que lá no camarim eu até brinquei dando esse exemplo. Imagina se o nosso Big Boy estivesse desse jeito. A gente também estaria desanimado, fazendo um programa cabisbaixo, sabe? Sem a autoestima elevada. E aí chega o Felipe Luiz, com uma energia totalmente diferente, vibrante. A verdade é essa, a gente pôde ver na entrevista coletiva dele, de apresentação, que ele estava muito animado, querendo fazer acontecer. E aí os jogadores foram também pegar essa energia. Então eu não acho que seja algo pessoal com o Tite, um problema com o Tite. Não, é um fator novo, uma energia nova. E o Felipe Luiz chegou querendo mostrar serviço. Eu acho que foi isso. Claro, teve ajustes também. Por exemplo, na partida de ontem, mesmo ele tendo apenas 2 treinos, sendo um no campo, ele conseguiu, por exemplo, demonstrar uma jogada ensaiada. A gente pôde ver uma jogada ensaiada, coisa que com o Tite não estava tendo, por exemplo. Por exemplo, você falou aí dessa jogada ensaiada, foi a primeira coisa que você comentou até lá no grupo, né? Nossa, olha aí, a gente já tá vendo uma jogada ensaiada. Além da jogada ensaiada e da forma com que o Flamengo se apresenta, eu digo na forma mais vibrante, você encontrou mais alguma outra mudança do Tite agora pro Felipe Luiz? E assim, eu acho, mas não tem que comparar o que passou, mas a gente é pago pra isso. Não, eu acho que nesse momento... Não, a gente é pago pra isso, Vene, pra comparar mesmo, E eu entendeu? acho que tem que comparar porque a diferença, a discrepância é muito grande. Assim, no estilo de jogo, na vibração dos atletas. Por exemplo, ontem eu gostei demais da intensidade do Flamengo, sobretudo no primeiro tempo. Foi um time extremamente intenso, pra cima, marcando sob pressão. Com o Tite não estava sendo dessa maneira. E aí, veja, isso aí, Vene, já não é uma questão de, a preparação física. Não. Que
olha só, absolutamente não deu tempo do novo preparador físico entregar algum poder físico, alguma melhora física, cardiorrespiratória, enfim, não. Isso realmente é uma questão de escolhas, de orientações e de intensidade mesmo. O quanto você se faz mais intenso. Não é porque não consegue ser intenso. Porque às vezes bate aquela dúvida, né? Nos jogos do Tite. Cara, será que eles já estão cansados? Será que já é o final da temporada? O que será que está acontecendo? A gente vê realmente uma intensidade muito abaixo do que a gente esperava do Flamengo na temporada. E aí foi visto nesse jogo que não tem nada a ver do que eles podem entregar. Claro que é de como eles estavam entregando. A gente também não pode esquecer um fator que é extremamente importante. Esse jogo é um jogo de mata-mata. Isso mexe também com o emocional dos atletas. É totalmente diferente do jogo contra o Atlético Paranaense. Mas vamos pegar o jogo contra o Corinthians e o jogo contra o Peñarol. Foi diferente. E são jogos de mata-mata, são jogos do mesmo nível, digamos assim, embora competições totalmente diferentes. Então, acho que a gente pode ver um Flamengo... Eu vou dar um exemplo, o Wesley na lateral direita. Foi um baita acerto do Felipe Luiz. O Wesley fez uma grande partida ontem. O próprio Pulgar, que ontem eu havia dado a minha opinião, que eu não começaria com ele no time titular, fez uma grande partida. Uma grande partida. O Flamengo ontem teve 27 bolas roubadas. E o Pulgar se destacou nesse ponto também. Ajudou bastante o De La Cruz. O Arrascaeta, que é um jogador que é fisicamente falando, não consegue entregar aquilo que se espera dele. Ontem ele já conseguiu mostrar uma certa evolução. Não sei se é a vontade de fazer acontecer. O Gabigol? Ânimo extra. Eu acho que... O Gabigol também. Eu acho que fez um grande primeiro tempo. Inclusive foi o fator surpresa do Felipe Luiz na escalação. Eu acho importante, vamos agora falar do Gabigol, Vene. Eu acho que foi importante para o Gabigol começar. Sim. Começa que o Felipe Luiz entrega para ele uma confiança. Sim. Confio em você, olha lá, vamos nessa, né? Sim. E eu não sei, vocês não são tão, mas eu sou muito mística no futebol. Eu acho que tem umas coisas que podem ser... Você pode se debruçar nisso. Eu acho que o fato do Gabigol-Flamengo, ela é uma mística, ela é uma máxima. O Gabigol é um dos maiores ídolos da história. Um cara que, numa final de Libertadores, estava todo mundo já meio que desacreditado. O cara vai lá e resolve o negócio nos últimos minutos. Então, assim, isso não é só uma coincidência. Isso realmente é a capacidade que ele tem da resiliência dele. Então, eu já estava falando há um tempo, gente, eu acho que o Gabigol tinha que começar a voltar a ser titular, ter esse espaço dele. O Pedro não se machucou, infelizmente. Então, esse espaço é dele. Então, assim, eles jogam futebol diferentes. A posição do Gabigol hoje é muito diferente da do Pedro, a gente sabe disso. Mas alguém faz o que o Pedro faz nesse elenco do Flamengo? Não, ninguém. Então, eu acho que é uma opção. Então, enfim, a gente já debateu sobre isso. E ontem ele começou jogando, né? Então, ele teve a oportunidade de, desde o início, estar ali mostrando o que ele é capaz. Você gostou do que você viu do Gabigol? Gostei do que eu vi. Achou que foi uma boa escolha do Felipe Luiz? Vamos lá. Nos tempos de Tite, eu não defendi a titularidade do Gabigol pelo esquema dele. O esquema que ele utilizava não era um esquema que eu poderia dizer aqui que o Gabigol merecia ser titular. Por quê? Entre Bruno Henrique ficar de falso 9, centralizado, enfim, como quer que você queira chamar, ao invés do Gabigol, eu preferiria o Bruno Henrique, porque o Bruno Henrique vive o melhor momento. Agora, no esquema tático que o Felipe Luiz colocou ontem, uma espécie de 4-4-2, eu não vejo o menor problema colocar o Gabigol, embora muita gente tenha classificado essa escalação na base da amizade, na base da panela. Eu não vejo dessa forma. Exemplo, se fosse o Gonzalo Plata, o que o Gonzalo Plata vem jogando também para eu ficar defendendo aqui a titularidade dele? Acho que Gabigol e Gonzalo Plata podem estar no mesmo nível. E ontem o Gabigol mostrou o quê? Com o Felipe Luiz, o ânimo dele será diferente. E eu não julgo o Gabigol, muito pelo contrário. Falei isso aqui quando estava indo o técnico Tite, se põe no lugar do Gabigol. Você é o Gabigol. A gente sabe a força que tem o Gabigol entre os torcedores do Flamengo, a história dele com a camisa do Flamengo e também a parte tática dele, a parte técnica dele. Ele olha e vê o Carlinhos na frente dele. Nada contra o Carlinhos, repito, não tem nada pessoal contra o Carlinhos. Mas, gente, não dá para comparar. O Gabigol, mesmo em má fase, eu acho que ele pode entregar mais que o Carlinhos entrega. E aí, sabe que eu reparei ontem? No Bruno Henrique muito mais intenso e muito mais poderoso, reeditando essa dupla com o Gabigol. Porque ele não ficou fixo na ponta esquerda, como o Tite às vezes ele gosta de ser, né? De ser um cara intuitivo. O Bruno Henrique é muito intuitivo. Esse gol do Gabigol, ele foi anulado, tá, gente? Esse gol do Gabigol foi anulado por impedimento, que, aliás, o Vene Casagrande foi milimétrico, né? Eu não achei justo também a forma como... Eu tô doida pra essa regra mudar logo. Como eles traçaram a linha, eu fico na dúvida. Não tem como eu dizer que eles acertaram ao anular o gol
Ou também Você é acha raro. que não estava impedido? Eu não tenho como, eu não tenho uma opinião formada, porque a forma como eles traçaram a linha não é uma forma correta, que na minha tal opinião. a gente acabar com esse troço de paralaxe? É isso. E botar uma linha do Plim da década de 90. Alex, não tinha dúvida. Ninguém debatia. Eu falava assim, eu já trabalhava com televisão, e não na década de 90, né, gente? Eu era uma pequena menina. Mas na época em que o Plim ainda traçava aquela linha. Vamos lá no tira-teima. Tira-teima. E aí colocava a linha. Ninguém no dia seguinte, Alex, ficava na televisão debatendo se era ou não impedimento. Aí eu falava na televisão que era a única regra fechada do futebol. Todas as outras são interpretativas. Socou, não socou, botou a mão na bola, não botou, saiu, não saiu, não saiu, olha a bola, tem um pedaço da bola, tem um gomo da bola. Mas o impedimento, ele não tinha discussão. Ou estava ou não estava impedido. E não era sobre como eu olhei, como você olhou, se eu tô no trem no primeiro vagão, no segundo vagão. Todo mundo via a mesma coisa. Traçou a linha lá. Tá? Não tá. Aí pega um paralaxe, um ponto, uma coisa, a câmera daqui, a outra de baixo. Gente, dito é ponto isso, de vista. Não dava cada hora você vai gol, achar né? uma coisa, igual a bola. Tá fora, tá dentro, tá fora, tá dentro. É ponto de vista. Eu não anularia o gol, dando a minha opinião. Mas beleza, a gente não tem como cravar que estava ou não impedido. Agora, sobre a atuação do Flamengo, algo a se melhorar não dá para você perder a quantidade de gols que o Flamengo perdeu ontem. Verdade, O Flamengo finalizou ontem 19 vezes, sendo 9 no gol. O goleiro Hugo Souza, que na minha visão deu mole no gol do Flamengo, quis adivinhar o cruzamento, acabou falhando no gol do Alexandre, fez várias defesas difíceis. Hugo Souza, né? O Flamengo ainda colocou 2 bolas na trave também. Eu acho que a forma como o Flamengo jogou foi uma forma muito boa. Eu acho que, enfim, para o primeiro jogo do técnico Felipe Luiz, positivo, mas não pode perder essa quantidade de gols. Estamos falando de uma partida mata-mata. Lá na Arena Corinthians, o Corinthians, com certeza, com o apoio da torcida, vai fazer um jogo mais difícil que fez esse dentro do Maracanã. O Hugo Souza, para ele estar aí, vestindo a camisa do Corinthians, encontrando o Flamengo, quanto que o Corinthians pagou? O Corinthians vai pagar mais 500 mil reais. Ah, não pagou ainda? É porque tem... Eu não tenho essa informação se já pagou, porque eles têm até 24 horas após o apito final para o dinheiro cair na conta do Flamengo. Ainda tem mais umas horinhas aí. Tal como aconteceu no Campeonato Brasileiro, quando o Hugo Souza enfrentou o Flamengo, o Corinthians pagou essa multa de 500 mil reais. E agora terá que pagar também. Mas, Vene, por que o Corinthians não efetua logo a compra do Hugo Souza para poder parar de pagar essa multa? Porque, por contrato, o Corinthians só pode fazer isso a partir do dia 10 de outro. Exercer essa opção de compra. Dias, né? Exatamente. Então, para o jogo da volta, marcado para o dia 20, eles já terão comprado o Hugo Souza. Assim, o presidente do Corinthians diz. Porque para comprar o Hugo Souza, ele tem que pagar à vista ou dar uma garantia bancária que o Flamengo aceite. Entendeu? Entendi. Então não tem risco, entre aspas, de calote, no caso, como está acontecendo com o Mateuzinho, como está acontecendo com outros jogadores que o Corinthians não vem pagando. Mas eles só podem comprar o Hugo Souza, exercer a cláusula de opção de compra a partir do dia 10 de outubro. Até lá, ele ainda é jogador do Flamengo emprestado ao Corinthians. Então tá aí, né, um pouco da análise do Vene aí, da Fernanda também, onde eles puderam comentar, né, falar um pouco sobre esse jogo e principalmente sobre a atuação do Flamengo e a mudança de ambiente após a chegada do técnico Felipe Luiz. A gente viu que é um Flamengo totalmente diferente nas suas atitudes e também em ações, né, porque era um time que correu demais, foi um time que não deu chance pro Corinthians, em especial no primeiro tempo, poderia já ter feito 1-2-0 na primeira etapa ali com tranquilidade, verdade seja dita, né? Mas o Flamengo acabou ali perdendo chances, pecando demais na última bola, que querendo ou não vem sendo um grande problema desse Flamengo em 2024, na minha humilde opinião. A última bola, o último lance, a hora de finalizar no gol, de matar a jogada, o Flamengo acaba desperdiçando, mas é claro, também teve o Hugo que fez uma partida espetacular, em especial naquela defesa que ele fez ali cara a cara com o Gerson. Acho que é um mérito gigantesco do goleiro, claro, mas não pode perder aquele gol que o Gerson perdeu, sabe? É marca do pênalti praticamente, é ele o goleiro, não dá pra perder. Foi um gol que pode fazer muita falta na volta, porque se chega em São Paulo com 2-0, a situação seria completamente diferente do que ganhar de apenas um gol de diferença. Mas é claro, parabéns Felipe Luiz aí, que pode fazer uma estreia muito boa, animadora demais, com a camisa do Mengão. Diz aí o que você achou da partida, você gostou, não gostou? Comente abaixo, deixa o like, inscreva-se no canal para não perder nada sobre o Flamengo em Forma. Até logo mais, valeu!